gente! Esse daqui é o terceiro episódio do Despertar em Duas Podcast. E esse episódio vai ser bem em formato de bate-papo mesmo entre eu e a Gi, de um assunto que surgiu quando a gente estava conversando sobre o projeto do podcast, que é a relação que a bebida e a comida ela tem com os encontros sociais. Eu acho que é um tópico muito interessante da gente conversar, e o tópico ele surgiu... Como vocês sabem, a memória da Giovana é muito melhor que a minha. Então, não. Amiga, você qualquer coisa me complementa, tá? Ou você fala, amiga, você não vai viajado total. Mas, pelo que eu lembro, surgiu quando a gente estava aqui na sala conversando. E aí surgiu essa minha vontade um pouco de falar, porque, como eu comentei no episódio 2, eu engordei, né, nos últimos meses. E eu senti muito eu senti um pouco de desconforto em algum momento, de toda vez que eu ia encontrar os meus amigos, a gente precisava comer alguma coisa. E geralmente aquele comer era fast food, o que estava sendo o meu processo e o meu desafio, assim. E aí, quando eu falei sobre isso, a gente nem falou sobre isso para ser um tópico, né, do podcast. Eu comentei, ai, amiga, tô um pouco incomodada, não sei o que lá. Aí você, amiga, sim, porque tem uma relação com a vida alcoólica também. Então, a gente achou interessante, e aí a gente quis trazer essa conversa aqui, que a gente não aprofundou, porque a gente falou, vamos deixar para conversar quando a gente for gravar o podcast. Então, agora é a nossa chance. Agora é o nosso momento de conversa. Mas, enfim, não sei se você já quer acrescentar alguma questão em relação a isso, mas de fato é interessante como a comida, ela tá associada, talvez o sair para jantar, sair para comer, ele tá associado a um prazer social também, né? Ele é como uma atividade. E é engraçado porque eu gosto muito de sair para jantar. Eu gosto muito de conhecer novos restaurantes. Eu como de tudo, gente. A única coisa que eu não como é fígado. Então, se você quiser ir, vamos no mexicano, Letícia. Eu vou falar assim, vamos no chinês, vamos. Eu como tudo, é impressionante. Então, eu gosto disso. Só que a vida, ela pode ser muito além do que só... vou ficar em casa e quando eu for sair, eu vou sair para almoçar, eu vou sair para jantar. A gente talvez abrir esse leque mesmo, né? O que você acha? Eu acho que tem um ponto interessante também da nossa relação com esse lugar, né? Porque às vezes tem algo muito latente que faz a gente interpretar ou se sentir em determinado lugar desconfortável, né? Então, dependendo da relação que a gente está tendo internamente com esse lugar. Total. Então, assim, tem a questão da comida, né? E pra mim eu já tive vários momentos também que eu pendi pra estar num lugar muito desconfortável. Então, sei lá, tô me alimentando super bem, tô com uma rotina de comer certinho, comer regrado. E aí, às vezes, quando eu recebo, sei lá, um convite, hoje vamos almoçar hambúrguer, vamos jantar pizza. De vir aquele desconforto do... Não, gente. Tipo, mas e também o não ir eu também não me sentir pertencente, porque... eu não tô indo, então não tô ali com as pessoas, então tô cada vez mais sozinha dentro do meu processo e dentro das minhas relações, né? Então, eu acho que tem pra mim esses dois pontos, de se sentir pertencente e ao mesmo tempo de conseguir observar qual que é a sua relação interna naquele momento em que você decide ou não decide estar ali com as pessoas, né? E o quanto aquele grupo, ou sei lá, tem aquele grupo de amigos que gosta ou que tá ali, que a gente vai, sei lá, fazer um churrasco e comer, né? E tem aquele... não, vamos num lugar com bowl, com não sei o que lá e tal. E aí a gente também vai sentindo isso como que tá funcionando, né? Acho que também pra gente não ficar muito num lugar de só pender pra um lado e só pender pro outro, e também da gente entender como que a gente tá interpretando esses momentos, né? Porque é super importante, muitas vezes, a gente tá ali com as pessoas e, putz, vou comer, sei lá, um fast food, ou vou comer um hambúrguer e tal, e se permitir. E também de entender o momento de, não, vou comer porque isso me faz bem e porque isso é importante pra mim e tudo mais. Então, acho que pra mim tem muito esse lugar também de como eu interpreto aquela situação, sabe? Sim. Nossa, amiga, você tá falando e aí eu tô... Sabe quando você vai borbulhando de coisas que você quer falar também? É muito interessante, eu acho, esse assunto. E engraçado que a gente nunca conversou sobre isso, mas é porque faz tanto sentido em tantos cenários. Por exemplo, quando você fala isso de a sua relação, né? Eu acho que essa relação, ela pode ter vários caminhos. Então, por exemplo, um caminho um pouco mais pessoal meu, que era... eu tava comendo em exagero fast food, né? Eu fiz uma sessão que fala com nutricionista? Consulta. Eu fiz uma consulta com a minha nutricionista
a primeira consulta com ela, e aí eu comentei, porque eu tinha certeza que eu tava com compulsão alimentar. Eu falei, eu tô com compulsão, porque, eu tô comendo muito, eu tô não sei o que lá, Aí ela falou assim, tá, então me explica, nesse dia específico, quantos hambúrgueres você comeu? E aí depois ela me trouxe a resposta, né, mas eu acho que, assim, super, fica a dica, faça consulta com médicos, com nutricionistas, tá, gente? Então eu tô falando aqui de uma experiência com a minha nutricionista, né, então... Eu acho que fica interessante cada um falar com seu médico e com seu nutricionista. No meu caso, ela falou, olha, você não está tendo compulsão. Porque se você tivesse tendo a compulsão, você não ia conseguir contar quantos hambúrgueres você teve. A compulsão, você perde a noção, você perde a conta. Você, de fato, tá comendo em exagero. Então, pra mim, esse lugar começou a ficar desconfortável quando eu percebia que todas as vezes que eu ia encontrar os meus amigos, possivelmente a gente ia comer aquilo que desencadeava o meu querer comer em exagero, que era hambúrguer, né? Então, eu acho que tem essa relação. Então, aquilo virou desconfortável pra mim por conta daquilo. E aí eu acho que a bebida alcoólica, ela tem tantos outros lugares de desconforto que as pessoas, elas não sabem. E eu já vou puxar um gancho, que qualquer coisa depois você volta para alguma das outras coisas que eu falei, mas é porque eu acho impressionante o quanto quando você disse assim eu quero ir num lugar que vai estar tendo várias comidas e aí eu não vou conseguir seguir minha dieta, não sei o que lá. E aí automaticamente eu fiz o link com o que eu vou falar também da bebida alcoólica, que é tipo, quando você tá querendo seguir uma dieta ou quando você opta por não beber pela razão que você escolheu não beber, as pessoas automaticamente acham que você é chata. E eu acho que esse é um ponto muito grande aqui nesse assunto de encontros sociais com comida e com bebida, porque, cara, entrando nessa da bebida, é um incômodo tão grande, e eu tenho certeza que pra você também, do porquê que as pessoas acham, não acham, mas desse descuidado que as pessoas têm ao falar, tipo, nossa, você não bebe, que chata, que sem graça. Gente, as pessoas, elas têm tantos 1001 motivos para elas ou estarem seguindo aquela dieta, ou não quererem comer um hambúrguer aquele dia, ou elas não quererem beber porque elas não bebem. Enfim, tem um leque aí tão grande de coisas, né? Eu acho que é um assunto muito profundo que as pessoas não conversam. Super. Não, e a mim isso fez muito sentido, assim, no sentido de que eu fiquei pensando o quanto muitas vezes, né, você falou desse lugar das pessoas não saberem das histórias por trás, mas no sentido de que teve uma vez que eu tava, acho que foi até, não sei, num bar que eu fui, e aí foi louco ter ouvido isso, porque quando você falou agora me lembrou exatamente dessa situação, que a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, mas você é tão bonita e você não bebe. E eu falei, gente, em que mundo a gente tá vivendo? Como é que eu preciso ouvir um negócio desse? Ai, não. E eu fiquei tão chocada que eu fiquei, caramba, como que pode, né? Não, mas, mas o que tem a ver? Por que a bebida constrói tanto as pessoas, né? Por que tudo é sobre bebida? E eu acho que durante muito tempo, acho que principalmente pra quem não sabe, né? Eu não bebo, enfim. Bebi, uma vez experimentei cerveja, mas eu nem considero que eu bebi. Porque, foi mesmo? tipo, eu fiz assim no copo da minha irmã e experimentei e falei, horroroso, não quero, tchau. E acho que por todo o meu histórico familiar, eu tenho essa questão, né, de realmente ter uma resistência. Eu nunca tive vontade, assim, mas que sempre foi um lugar delicado pra mim, mas no sentido de eu nunca vivi realmente a minha adolescência pautada nisso. Então eu sempre fui diferente, porque as pessoas bebiam, as pessoas saíam, as pessoas, né, extravasavam, as pessoas se sentiam, sei lá, isso é o que as pessoas me relatam, porque eu não sei, porque eu não passei por isso, não posso dizer. Mas tipo, nossa, é gostoso, porque você se sente mais aberto, porque você se sente mais sociável e tal. Eu não tive essa experiência, então o que eu tive foi realmente de estar lá e ter que exercitar essa musculatura do social, de, tipo, me conectar, de tentar entender como que eu crio relação com essas pessoas, como que eu me conecto. E é realmente muito mais difícil, porque se você tem um meio que facilita, obviamente é muito melhor. Mas também tem esse outro ponto, né, de que, às vezes, a bebida gerava mais um distanciamento ainda maior pra mim. Né? Como que eu me relaciono com aquela pessoa daquele jeito, ou, sabe? E acho que, claro, tem situações e situações, então já teve situações em que as pessoas estão divertidas e que é gostoso e que é engraçado, mas tem situações também que a pessoa extrapola e eu falo, nossa, que saco, será que não dá pra ter esse encontro sem a bebida? Ou, sabe, por que às vezes a gente pensa que só vai ser legal e só condiciona as situações por conta daquele elemento? Só vai ser legal se tiver aquela comida, só vai ser legal se tiver aquela bebida, né? Então, pra mim foi um pouco desse processo.
E também de não cair no extremo. Porque eu acho que quando a gente tá numa relação delicada, ou quando a gente sente algum desconforto, às vezes a gente fala, eu não vou porque eu não... Não, vamos se relacionar com aquilo, vamos lidar com aquela situação, vamos criar um novo espaço onde você exista e aquela situação também exista, e que você possa recriar até o que você sabe sobre você e sobre naquela situação, assim, sabe? Porque senão eu sinto que cada vez mais a gente vai se fechando e aí também não consegue lidar com essas situações, assim, né? Não consegue estar presente, assim. Sim. Nossa, eu acho que isso que você disse agora, eu vou sair totalmente do nosso episódio, mas para trazer um outro exemplo em relação a isso que você disse, esse cenário agora, de que exatamente isso. Quando a gente fica muito no extremo de eu não gosto disso, tipo, eu vou trazer o meu exemplo porque eu vou conseguir explicar bem. Eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. De 30, eu sempre tive extroversão 28. E isso foi sempre muito comum pra mim. E aí, eu não sei o que aconteceu, que faz uns 2 anos, assim, que eu só simplesmente comecei a ficar com um pouco de... Eu acho que durante tantas vezes eu ia pra encontros sociais que eu me entregava tanto que a minha bateria social esgotava. E aí, isso começou a me gerar um desconforto e eu não consegui saber lidar com aquilo. E aí, eu me fechei no meu casulo. Só que eu sinto que quanto mais você se fecha no seu casulo, mais depois você tem dificuldade de estar lá. Então isso aconteceu, isso exatamente é isso que você disse, que você trouxe no exemplo da bebida, isso aconteceu comigo, por exemplo, com essa parte da comunicação e de trocas e conversas. Eu me fechei tanto tempo no meu casulo, né, que seria a minha casa, que aí eu sentia um pouco mais... Eu não vou dizer dificuldade, tá? Porque eu, de fato, não tenho essa dificuldade, mas eu sentia diferente de antes, de quando eu estava mais aberta. Porque a gente vai, de fato, criando essa resistência e a gente vai criando outros pensamentos e julgamentos, tudo em relação àquilo. E é aquela situação que ela poderia ser isso, ela vira aquilo. Né? Ela poderia ser uma coisa pequenininha, não sei quem tá no vídeo de áudio, ela poderia ser uma coisinha pequenininha e ela vira uma coisa gigantesca. Então, eu acho que isso extremamente interessante, sabe? Mas isso que você tá dizendo, isso que a gente trouxe, né, da bebida, assim, é tão... Pra mim é tão surreal as pessoas associarem de que só vai ser legal se tiver uma bebida alcoólica. E assim, eu já bebi, né? Eu já bebi socialmente. Eu vou dizer que eu não bebo. Tipo, de vez em quando eu tô ou com a minha família ou com algumas amigas e alguém tem um vinho, eu aceito uma tacinha de vinho, mas eu nunca tomo inteira. É impressionante. E aí todo mundo fala, meu Deus! E eu fico tipo, não quero. Eu realmente não tenho esse gosto, esse apreço pela bebida. E eu acho que por algumas razões. Uma delas é porque o gosto não me apetece tanto. Outra, porque como eu já bebi antes, e não que eu nunca fui de beber muito, eu nunca depetei, eu nunca nada dessas coisas, assim. Eu sempre fui muito medrosa. Então, quando eu começava a beber muito, tipo, quando eu começava a ficar muito bêbada, eu tinha muito essa responsabilidade, essa consciência de parar. Então eu parava, começava a beber água e comer nas festinhas, essas coisas, e aí eu ia ficando sobra de novo. Tipo, eu não sei uma vez que eu fiquei maluca, que eu perdi a consciência. Essas coisas que né, principalmente na nossa adolescência as pessoas falam, assim, relatam. Mas, então esse lugar pra mim, ele não é... Eu nunca cheguei nesse lugar, mas eu sei o quanto a bebida, ela abre um pouco. Eu sei que também a bebida às vezes pode ser divertida. Mas uma das coisas que eu comecei a parar de beber também foi porque meu aniversário. Vou dar um exemplo. Aí eu vou e eu bebo. Eu sinto que... Não que eu nunca fui de perder a memória, mas eu não conseguia lembrar com detalhes daquela ocasião. E aquilo depois me deixava chateada. Eu falava, cara, é como se eu não tivesse ali em presença, porque o que estava em presença ali era o efeito do álcool. Então, isso pra mim começou a não fazer mais sentido. E aí, acho que isso também foi um dos motivos de eu querer parar de beber. E também porque na minha família também tem um histórico familiar, mas eu não tive um contato tão próximo como você. Mas eu sei das histórias, enfim. E aí, aquilo não me agrada tanto. E eu tenho pessoas da minha família que bebem...
socialmente, ocasionalmente, me incomoda quando eu percebo que, por exemplo, a gente só tá num almoço. E por que tem que existir ali aquela bebida que foi o que você trouxe um pouco no começo, sabe? Eu fico... Só não faz sentido. E é tão interessante ver o quanto as pessoas, elas têm uma relação muito diferente com a bebida do que a gente tem, né? É muito maluco isso. E eu acho que é isso, assim, eu acho que a questão é não depender disso. Porque quando a gente passa a depender de algo, a gente também perde um pouco de quem a gente é nesse processo, né? Porque como que eu consigo ser genuíno, como que eu consigo ser espontâneo sem isso, né? E às vezes a gente não sabe como é mais ser isso, e a gente se estranha no processo de voltar. Quando a gente não tá bebendo, como que eu sou? Né? Eu não sei dizer isso porque eu nunca bebi, então eu não sei dizer como é, não, sabe? Tipo, eu tô sempre nesse lugar. Mas... E disso, assim, também, porque pra mim foi muito... Eu passei pelo extremo, eu passei pelo momento de não conseguir estar em nenhum ambiente social com bebida, de ter crise de ansiedade, de passar muito mal, e de as pessoas... Tem uma coisa que muitas pessoas fazem, que é brincar sobre essa coisa de... Ah, olha lá o alcoólatra ali. E isso já foi motivo de muitos gatilhos meus, e foi uma coisa que eu nunca cheguei a compartilhar publicamente, nem muitas vezes com os meus amigos que falavam isso, mas depois eu entendi que também tinha um lugar meu de compartilhar aquilo que não fazia sentido pra mim, pra que eu também pudesse permanecer naqueles espaços, sabe? E eu acho que conforme eu fui amadurecendo e conforme também eu fui dando contorno pra minha dor, eu acho que assim, tem dores que elas vão continuar ali, mas a vida vai tomando forma ao redor e vai gerando outros lugares e outros espaços. E aí eu fui percebendo que eu podia estar ali com essa nova Giovana que eu tinha construído. Então, agora eu consigo estar ali de uma outra forma, com um distanciamento um pouco maior, sabe? Mas é por isso, porque eu acho que tem... eu gosto muito de uma frase que fala, né? Tipo, a cicatriz tem aquilo que doeu, né? E aquilo que curou também. Então, do que ficar só na dor... Eu posso olhar para aquilo que curou. Qual parte de mim já tá bem ou já se reorganizou dentro disso tudo e que agora eu posso me colocar à disposição para estar ali em presença com aquelas pessoas, né? E isso também vale para comida. Putz, eu tô numa relação não tão legal com a comida, mas dentro do meu processo, em algum momento, eu vou curar aquilo, sabe? Ou eu vou estar melhor com aquele lugar e aí eu posso me apresentar de novo de uma outra forma e numa outra relação e isso vai acontecendo assim, né? Então... Eu sinto que eu passei por esse processo e hoje tanto a comida quanto a bebida ainda tem o lugar que doeu, né, e que é marcado, mas tem o lugar que curou e tem o lugar que eu tô construindo, que eu tô aprendendo, que eu tô me relacionando de novo, que também me faz entender o meu lugar de pertencimento como sendo um lugar interno meu e depois, né, do coletivo e depois do social, mas que também o social constrói esse lugar do pertencimento também, né? Não tem muito como fugir, assim. Esse lugar do pertencimento, eu acho que ele tem tudo a ver com esse episódio, por conta disso, porque faz muito sentido, eu acho, quando você... Não tô dizendo que é real ou não é real, tá? Mas assim, eu consigo entender se você tá num ambiente em que todo mundo ou bebe ou tem outros tipos de hábitos e você é o único ali que não faz aquilo, você não sente que você pertence. Eu acho que isso... Eu já tive isso, não com bebida, mas com outros hábitos, que eu olhava e eu falava, cara, eu sou literalmente a única daqui que não faz isso que tá todo mundo fazendo. E eu ficava tipo, será que eu realmente pertenço? Você vai indo para outros campos de pertencimento, principalmente naquelas relações. Então a gente tem que ter muita conversa interna e até conversa, diálogos honestos com o outro, para você entender aonde você pertence naquela relação. Porque, de fato, às vezes você não pertence àquele momento. E aí, às vezes, você respeitar isso também, sabe? Queria dizer uma coisa que eu acho que eu nunca te disse antes. Eu comentei aqui, né, os motivos que eu meio que fui deixando de beber, mas a sua história, né, e você pessoalmente, você me ensinou muito em relação a isso, assim, principalmente em relação a esse lugar de você olhar a história por trás de quem não tá bebendo, sabe? Porque eu acho que eu já cheguei, quando nova, né, uns 10 anos atrás, a falar essas frases de tipo assim, você não vai beber? Ai, que saco! Sendo que eu tenho uma amiga muito próxima, ela nunca bebeu, eu acho que ela nunca bebeu na vida. E ela não bebia, e eu sempre respeitei isso, mas sempre foi uma brincadeira a gente tentar fazer ela experimentar, sabe? E eu não sei o motivo pelo que a Elo não bebe, eu acho que ela simplesmente só não tem esse
sua vontade, enfim. Mas você, pessoalmente, me ensinou de uma forma muito significativa essa questão da gente respeitar as histórias mesmo. E isso começou a me incomodar quando, voltando um pouco, quando a gente estava em ambientes mesmo, já tive em ambientes que as pessoas geralmente, literalmente falam isso, assim, de tipo, nossa, você não sabe o que é ser feliz. E eu escutei isso, na verdade, semana passada. Porque me perguntaram, eu falei, não, mas eu não bebo. Aí a pessoa, nossa, você não sabe o que é ser feliz de verdade. E eu, tipo... Aí eu... E você nem tem muito o que falar, sabe? Mas o que eu queria trazer de fato, se você acha que isso tá mudando um pouco. Porque essas falas do você não sabe o que é ser feliz de verdade, nossa, que chata, você não vai beber como se é sem graça. Eu sinto que é de uma geração antes da nossa. Eu sinto que essa relação, talvez com a bebida principalmente, talvez com a comida, mas principalmente com a bebida, ela tem mudado um pouco. Você sente isso, já que esse é um assunto que você estuda um pouco mais? Eu sinto muito isso, acho que principalmente também tem a ver um pouco com a pauta anterior, né? Do episódio anterior que a gente falou do esporte, do movimento, da atividade física, porque as pessoas estão se relacionando de uma forma diferente mesmo, num lugar de saúde mesmo, de buscar mais qualidade de vida, de entender um pouco mais esse lugar. Então eu sinto que deu uma mudada mesmo, né? Na forma como as pessoas recebem as coisas. E eu acho que a nossa geração, pelo menos eu sinto assim, que cada vez mais, quando a gente tá tomando consciência das coisas, menos a gente fica reproduzindo sem pensar o que a gente tá reproduzindo, sabe? A gente olha e fala, putz, isso faz sentido eu continuar falando ou fazendo dessa forma? Porque será que não existe uma outra maneira, outra forma de fazer isso melhor? E aí, eu até trazendo um vídeo que eu vi tem um tempo, que eu achei genial, que foi uma menina tava, na verdade, a avó de uma menina tava cozinhando uma carne, eu não sei o que era direito, e aí a filha dela começou a cozinhar a carne exatamente do jeito que ela cozinhava, e aí depois a neta também começou a cozinhar. E aí teve um momento em que a neta virou pra avó e perguntou, vó, mas por que você cozinha a carne e corta a carne? E aí ela fala que, na verdade, é porque na época ela não tinha uma panela do tamanho pra ela poder fazer a carne inteira, então ela cortava. E eu acho que isso tem um pouco desse lugar, né? Às vezes a gente reproduz coisas, ou a gente continua fazendo e vivendo aquilo daquela forma, porque outras gerações já viveram e passaram isso pra gente, mas que às vezes nem faz sentido pra nós, né? Então, por isso que eu acho que tem muito da gente observar, tomar consciência e faz sentido pra mim? Tipo, eu tô fazendo isso por quê? Sim. Pra pertencer, pra caber, pra me conectar com aquela pessoa, porque eu quero, né, tipo, entre aspas, a atenção daquele grupo, ou porque faz sentido pra mim, ou porque eu gosto, ou porque eu quero. Então, eu acho que tem isso, né? E eu acho que cada vez mais, quando a gente se conecta com esse lugar de autoconhecimento, cada vez menos a gente tá esperando validação e cada vez mais a gente tá realmente fazendo aquilo que a gente que faz sentido pra gente, né? Então, por isso que eu sinto que isso tá se desconectando mesmo, assim. Massa. Eu acho que tá se ressignificando muitas Sim. coisas, né? Eu acho que tem tudo a ver o que você disse e também em relação à qualidade de vida e tal. Também acho que autoconhecimento, ainda bem, é uma coisa muito mais falada e hoje em dia tá sendo muito mais aceita porque as pessoas estão, de fato, entendendo o que é o autoconhecimento, não é uma coisa tipo, coach, coisa chata e não sei o que lá. Acho que faz todo sentido. Essa coisa do autoconhecimento, das pessoas elas se questionarem se aquilo faz sentido para elas, eu acho que um passo que vem depois disso é você sustentar aquilo que faz sentido para você. Certeza. Eu acho que isso é super importante, porque é exatamente isso. Quando você tem uma certa relação com a bebida, com a comida, você sustentar a sua decisão, por mais que todo mundo esteja ali fazendo diferente, sabe? E eu acho que isso é um grande desafio, assim, tipo... Muito. Você tá todo mundo bebendo mesmo, você tá vendo que as pessoas estão se divertindo, você sustentar que, tipo, aquilo não faz sentido pra você e você não beber. Ou, por exemplo, às vezes você tá numa dieta, porque fazer aquela dieta tá sendo super importante pra você e você tá num ambiente, numa festa ou numa coisa social, que tá todo mundo comendo mesmo, e nossa, que delícia que é comer coxinha, e nossa, que delícia que é não sei o que lá, e você sustentar aquilo um pouco. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com quem faz uma dieta vegetariana, por exemplo, ou vegana, você sustentar aquilo, uma vez que todos os ambientes são preparados praticamente para ter carne. É o processo, é o caminho mesmo desse autoconhecimento, porque a conversa é você primeiro abrir, né, essa consciência, você conversar com você mesmo e você manter essa sustentação, e eu acho que um dos mais desafiadores é ou
primeiro de abrir esse diálogo com você mesmo, mas também essa sustentação, sabe? Você sustentar, tipo, cara, não gosto, não quero, não é isso esse momento, sabe? Eu acho que isso é importante, assim, Nossa, nesse demais. cenário. Eu acho isso surreal e eu acho que às vezes, por exemplo, no meu caso, sustentar não foi nem só uma escolha, né? Não foi nem só um diálogo interno, foi de realmente eu não quero passar por essa experiência, né? Eu não quero viver a dor dessa experiência. E ao mesmo tempo eu também me questiono muitas vezes dos outros lados, assim, sabe? Desse lugar de que durante muito tempo eu cuidei. Então eu tinha uma responsabilidade que, por exemplo, a bebida me tira de um lugar de saber que eu tenho 100% do controle e que eu consigo olhar para as coisas que precisam ser feitas, né? Lógico, no momento que você tá ali descontraindo é uma coisa, né? Mas de uma forma geral, eu não tinha essa relação com a descontração, né? Eu tinha essa relação com outros lugares também. Sim. Mas eu acho que também são convites e também são coisas que você observa sobre você, né? Porque é isso, assim, eu acho que tem lugares que são convites e que são possibilidades e tem lugares que não são, que muitas vezes você chega ali porque foi uma forma de se sobreviver, né? E aí também vem esse lugar da relação, né? Putz, eu tô buscando o álcool por quê? O que eu tô tapando? O que eu tô nutrindo? Eu tô buscando essa comida pra quê? Né? Eu tô buscando por uma emoção específica? Eu tô comendo porque eu tô com fome? Eu tô comendo porque eu tô ansiosa? E eu acho que isso vai também pra esse lugar de autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você entende, mais essa relação vai ficando afinada, assim. Mais você consegue ter discernimento e tomar decisões melhores, mais conscientes e boas pra você. Sim. E também de, putz, entender que a gente é humano, que a gente tá experienciando isso aqui, que a gente vai mudar de ideia. E eu acho que até nesse sentido, até, assim, durante muito tempo, eu ouvi muito essa coisa de, ai, nossa, não vai uma carninha aí? Tipo, muita gente fala isso, né? E, tipo, no começo, eu ouvia outros amigos que, tipo, ficavam muito incomodados com isso. E pra mim, é meu processo, entendeu? Tanto faz se o outro vai falar isso ou não. Mas eu também entendo o desconforto, porque em algum momento isso também foi desconfortável pra mim, sabe? Ou, tipo, às vezes você tá lá, não tem nada pra você, ou, tipo, as pessoas não pensam, ou viram uma coisa chata do tipo, ai, tem que fazer um prato diferente, sabe? Então, e hoje em dia isso é uma relação tranquila, sabe? Eu estou vegetariana. Se acontecer alguma coisa, ou se por acaso eu não puder mais estar, eu não sei, não posso dizer que, sabe, isso é uma coisa concreta e rígida. Porque eu acho também que a gente se enquadrar nessas caixinhas também é uma coisa ruim, sabe? A gente determinar que a gente é isso e que isso é o correto e que tem que ser dessa forma. Porque a gente também não se abre para entender como as coisas funcionam, como os nossos próprios processos funcionam, né? Então, assim, tipo, essa questão do vegetarianismo, eu entrei no começo por conta do caminho do yoga, né? Dessa não violência e todo esse processo. Depois foi porque realmente eu entendi que, putz, minha digestão é muito melhor quando não tem carne. E aí eu conheci mais meu corpo, integrei mais que isso fazia sentido pra mim. E aí depois fui expandindo, falando, nossa, isso faz muito sentido pra minha jornada espiritual, tem tudo a ver. E aí você vai crescendo. E também de entender que, ai, nossa, porque eu como tão bem, não tem nada a ver de ser melhor ou ser pior. Acho que também tem isso, assim, porque eu sinto que às vezes a gente acaba caindo, ai, nossa, é mais puro porque não bebe, é mais santo porque... Não, gente, a gente é igual, assim, tipo, o fato de eu não beber ou de eu não comer carne não me faz mais ou, sabe, nada. Total, eu sou exatamente humana no mesmo ponto que todo mundo. Sabe? Ah, eu não bebo, mas eu tô sempre ali com um docinho, com uma barrinha de chocolate, ó. Acabou o bis, acabou o bis. Comendo todo o pacote de bis. Cada um tem as suas coisas, assim, sabe? Mas eu acho que também olhar pra esse lugar, porque senão as pessoas começam a colocar isso num lugar muito inatingível, ou senão de, ai, nossa, que maravilhoso, deve ser lindo estar nesse lugar. Gente, não é lindo, nem bonito, nem feio, Não nem... é nada. Nem nada. É só o que é. É só o E que é. E é a minha escolha, sabe? Sim. E a minha escolha agora, hoje essa é a minha escolha, sabe? E eu acho que isso, a bebida, né, esse processo me ensinou esse só por hoje, que também me faz me relacionar com todas as minhas escolhas de um lugar muito bonito, sabe? Só por hoje, essa é a minha escolha. E aí eu queria trazer só uma frase que eu até procurei, gente, porque esqueci completamente. Que é uma frase que fala: serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. E eu acho que isso é para tudo na nossa vida, né? Tipo, para as nossas relações com a comida, com a bebida. E a gente realmente conseguir identificar. Ah, isso aqui eu posso modificar? Então tá, então eu quero, eu vou. Ou isso aqui eu não consigo agora, ou eu não consigo por algum motivo, então tá, então também vou aceitar isso, sabe? E essa sabedoria, esse eu
que olha para essas duas coisas e classifica e determina aquilo que consegue e aquilo que não consegue, Sim. sabe? Massa. Gostei muito dessa frase, amiga. Eu vou anotar depois. Eu queria trazer um pouco o gancho do que a gente estava falando antes em relação à relação emocional que a gente tem com a bebida e com a comida. Que eu acho muito forte, acho que também tem essa relação emocional com outros vícios e hábitos, né? Mas principalmente, assim, com a comida, trazendo um pouco da minha experiência pessoal, né? Esse meu processo pessoal que eu tô passando, eu percebi muito que... Quer dizer, não só percebi nesse momento, mas eu acho que, de fato, o ato de comer e beber, ele é muito emocional, no final das contas, eu acho. Eu acho que a gente tem essa dificuldade na comida, principalmente, de assim, eu vou comer porque eu preciso comer e me nutrir. A gente quer comer algo que vá fazer a gente feliz. A gente quer comer algo que a gente tá, tipo, craving, assim. E eu sinto isso por um pouco meu namorado, porque ele tem um paladar específico. E aí eu sinto que essa questão, assim, eu não quero comer alguma coisa que eu sei que não vai me fazer feliz. E aí, como a gente atrela a comida a trazer essa felicidade, entendeu? Então, é exatamente ali pra minha relação emocional, que ela tá praticamente sempre presente no dia a dia. Eu acho que talvez seja por isso que a gente tem um pouco esse desafio maior de seguir dietas, assim. Não dietas restritas, eu tô falando, mas comer simplesmente o que vai te nutrir e fazer bem. Porque você comer um prato com arroz, feijão, uma salada, legumes e uma proteína, ele vai te fazer muito melhor e te nutrir do que um hambúrguer que talvez não te nutra nada no final das contas, né? Então, mas o hambúrguer vai te fazer feliz para um caramba. É uma comida mexicana. Ela começa a surtar comigo. Porque eu acho que também tem um lugar criativo, né? Um lugar meio... Sei lá, você pode pensar em coisas e aí você fica meio... Não sei, não dá uma sensação assim de que você come a mesma coisa, fica meio monótono, meio chato, isso, né? Meio repetitivo, não sei, assim. Exato. Tipo, eu, por exemplo, eu queria cada dia da semana comer... Eu queria comer, tipo assim, ó, segunda-feira, japonês. Terça-feira, coreano. Quarta-feira, chinês. Quinta-feira, veja que eu gosto de uma comida oriental. Quinta-feira, balinês. Não, eu acho que existe sim um pouco essa questão da criatividade e dessa diversidade que vai trazer do que sempre aquele prato um pouco comum. Eu acho que aí tá um pouco do desafio de seguir uma dieta, uma comida normal, enfim. Mas eu sinto que a relação emocional com a comida e com a bebida, ela é muito mais presente do que a gente consegue enxergar. Então, eu acho isso muito importante pra gente abrir consciência, assim. Mas eu percebi que nesse meu processo de comer em exagero, eu, de fato, tava comendo muito pra nutrir uma questão... Nutrir, não. Pra tampar, né, uma questão emocional que eu tava sentindo muito grande, assim. É muito doido isso. Interessante, viu? Mas outra coisa que eu queria falar é que você trouxe muito essa questão de que, principalmente num certo momento da sua vida, você olhava muito a bebida pela perspectiva de cuidar da falta de controle de outra pessoa. Não falta de controle de beber muito, mas eu digo de como a pessoa, quando ela bebe, ela... Eu nem lembro muito bem exatamente as palavras. Eu lembro sim o que você disse, mas não exatamente para reproduzir aqui. Mas essa questão, eu acho, de que você acessou esse lugar em relação a bebida nesse momento específico, porque era aquilo que o mundo estava apresentando para você de uma certa forma. Era aquilo que você estava vivendo. E eu acho que o que a gente falou no começo traz exatamente esse ponto da gente entender o que está por trás das pessoas comerem ou deixarem de comer, ou beberem ou deixarem de beber, porque a pessoa, ela criou e ela acessou todo um modelo de mundo diferente de você. Então é óbvio que um assunto que parece tão do cotidiano, ele pode ter tantas interpretações e tantos significados para as pessoas de jeitos diferentes dos seus, que às vezes você nem para pensar, porque as pessoas têm modelos de mundo diferentes dos seus.
Então eu acho muito interessante, porque quando você trouxe isso eu acessei esse lugar da minha vida, eu nunca pensei por esse lado. Então eu falei, cara, olha como é uma questão tão que parece simples e cotidiana pra agir, acessou de um lugar totalmente diferente que eu nunca nem passou pela minha cabeça, assim, sabe? E eu acho que é isso, assim, né? Tá muito para além do ato de consumir ou do ato de comer mesmo. Porque isso, né, tem uma complexidade gigantesca que envolve a gente, o que a gente tem como compreensão daquela situação ou do ato. Muitas coisas envolvem. Então, eu acho muito legal quando você fala desse contexto, né, desse panorama, porque, de fato, vai mudar totalmente aquilo que você vai acessar e aquilo que você vai viver com relação àquilo dentro e fora de você. Sim. É muito louco, porque, de fato, uma coisa tão simples, ele pode fazer você olhar muito internamente, mas você também tem a empatia de olhar para o outro, né? Uma parada tão simples assim, é algo que a gente faz todos os dias. Todos os dias, literalmente. Porque é um universo tão diferente, então quando, né, sei lá, você fala alguma coisa que me toca num lugar que eu não acessei, eu vou começar a observar mais e ter aquela consciência porque você me mostrou esse caminho. Sim, que foi o que eu te falei que você me ensinou. Exatamente esse ponto. Que eu falei, amiga, você me ensinou uma outra questão. É muito maluco, assim mesmo, né? Legal. E aí, uma coisa que eu queria dizer, que você trouxe em um momento do episódio, essa questão que às vezes a gente faz por repetição coisas, né? Que eu sinto que a gente trouxe isso naquela questão de que isso tá mudando um pouco nas próximas gerações. Só que eu sinto que com a comida, não. Eu sinto que com a bebida, sim. Com a bebida, eu acredito, né? Eu boto fé que a gente tem mudado essa relação com a bebida, mas com a comida, eu sinto que a gente tá indo para um lugar não tão legal. A gente tem cada vez mais opções mais orgânicas, mais saudáveis. Essas opções, elas são um pouco mais caras e inacessíveis, então isso para mim é um ponto que me faz refletir muito. E ao mesmo tempo, a gente tem hoje a tecnologia que eu sinto que ela entra muito no caminho da comida. De várias formas. Então, por exemplo, eu comecei a comer tanto exagerado fast food porque eu literalmente abro um aplicativo e eu peço aqui em 10 minutos, entendeu? Essa facilidade, É essa uma praticidade, facilidade, né, de ter um fast food na minha casa que vai chegar em 25 minutos. Então, essa questão da tecnologia, eu sinto que, principalmente para comida, ela tem uma vertente tão grande, porque você tem acesso de uma forma rápida e mais barata do que... Porque, pô, juro, eu vou pedir um fast food, eu vou pagar R$ 35, R$ 40. Eu quero pedir um bowl de salada, eu vou pagar 60. E vai demorar mais para chegar. Então, são coisas assim que para praticidade do dia a dia e para suprir coisas emocionais e para abrir novos caminhos, enfim, eu sinto que tem toda essa questão da tecnologia que a gente tem que ser um pouco mais esperto do que a tecnologia está sendo, eu acho, sabe? E precisa de muita consciência e sabedoria para isso. E também em relação a que essa coisa da gente pedir muito comida, que virou um hábito muito grande entre eu e o Caio aqui em casa, assim, a gente começou a pedir muito. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu nem sei como aquela comida está sendo preparada. E eu e o Caio, a gente não desenvolve a habilidade de cozinhar. Que é uma coisa que, no final das contas, ela é prazerosa e ela pode trazer outros momentos de qualidade, mas também e consciência e escolha. Porque a hora que você vai cozinhar, você pode cozinhar algo que faça melhor pra você do que você pegar e pedir uma besteira, sabe? Então eu acho que tem aí toda uma vertente imensa e eu tô explodindo por causa disso. Que eu acabei de pensar nisso e eu tô tipo, caralho, faz muito sentido. E calma, só mais uma coisa, que é nesse sentido de também, quando os meus amigos vêm aqui em casa, porque eu adoro receber gente em casa, é sempre uma questão de pedir. E não uma questão de preparar. E eu acho que tem grupos que têm mais esse hábito de preparar. Por exemplo, os meus pais, com os amigos deles, eu acho que eles têm mais esse hábito de preparar. Então, eu acho que tem essa questão de geração e também acho que de hábito de cada grupo. Só que esses dias eu parei pra pensar, eu falei, pô, eu acho que quando eu encontrar os meus amigos, quando eles vierem aqui, acho que faz sentido a gente cozinhar, né? Ao invés de pedir, é sempre, vamos pedir, porque é mais rápido, mais prático. Mas, pô, que delícia seria a gente mesmo preparar a nossa comida, sabe? E aí a gente ficar ali conversando enquanto isso.
Ou talvez o que é o ponto desse episódio é receber os meus amigos sem comer nada. Que parece que isso é uma coisa inexistente, sabe? Sim. Não sei, amiga, explodi. Falei 40 assuntos aqui. Não, eu amei e você foi falando várias coisas, eu fui pensando também e também acho que tem um lugar do quanto a gente também tá um pouco lotado de informação. Eu não sei por que especificamente é assim que minha mente funciona. Que, tipo, eu tava imaginando, tipo, a minha... Tipo, todas as minhas papilas gustativas, assim, com muita informação, porque conforme a gente começa a comer muita coisa industrializada e tal, mas a gente quer isso, porque Sim. a gente tá, de certa forma, intoxicado com aquela informação e a gente quer mais daquele gosto. E às vezes, sei lá, a gente come e fala, nossa, isso nem é tão gostoso quanto eu queria tanto, sabe? Porque às vezes é muito mais o nosso querer do que, de fato, aquela comida. Sim. E eu acho que uma coisa que a gente tem muito na nossa relação, inclusive vocês vão descobrir agora, e vocês têm que vir comer com a gente, que é o nosso macarrão de shimeji. Que é o nosso prato principal com pesto. Não, desculpa, não é o nosso prato principal, é o nosso único prato. Mas assim, gente, é um momento maravilhoso. Pra mim é um dos momentos que eu mais gosto, porque é um momento que a gente tem uma mega conexão, que a gente se atualiza de todas as coisas, principalmente, né, por não se encontrar todos os dias e todas as semanas. É um momento em que a gente tem qualidade, assim, de se ouvir, de fazer uma coisa gostosa. E você sempre teve muito isso, assim, desse acolhimento, de receber muito bem. E eu acho, quando você falou isso da comida, né? Ai, porque a gente não consegue ter um encontro sem comida. Eu acho que também porque tem uma interpretação em um lugar de, ai, não, eu só estou recebendo bem se tiver algo pra comer. E aí começa um lugar da gente se julgar, e daí a gente se coloca num lugar, mas às vezes, puta, eu tô cansado, não quero cozinhar. Ah, vamos pelo iFood, que é mais fácil. Sabe? É. Então, também tem esses lugares que a gente vai fazendo essas concessões e por quê e como, sabe? Também por aquilo que a gente se julga dentro desse processo, assim. Então, eu acho que, sei lá, você trouxe muitos pontos importantes, assim, são muitas coisas que a gente vai pensando, mas eu acho que principalmente esse lugar, assim, sabe? Do que a gente quer com aquilo, sabe? Por que a gente tá fazendo aquilo? O que pode ser melhor? Como que eu tomo escolhas melhores? Que é a mesma coisa. Putz, se eu tiver milhões de barras de chocolate, se eu tiver um monte de comida na geladeira ali que não são tão boas, o que eu vou fazer? Eu vou comer, porque Sim. tá ali. Fácil, tá disponível. Quando vier a emoção, ou quando, tipo, né, você tem fome do quê? De quê? Sim. Quando aparecer ali, você vai querer comer. Agora, se não tiver ali, você não vai comer, sabe? Ou você vai fazer, ou você vai buscar. Então, acho que esse movimento de você ter que decidir, você ter que fazer, te coloca nesse lugar um pouco mais organizado, pra você poder tomar essa decisão de um lugar melhor e não de um lugar impossível, de um lugar, ai, não, agora eu quero, vamos agora, sabe? Desse jeito. Então, pelo menos eu sinto que isso ajuda, né? Eu acho que faz muito sentido isso, essa questão da impulsividade com a comida. Eu acho que faz muito sentido isso, assim, principalmente nesse cenário. Eu trouxe muito pro meu pessoal aqui enquanto você tava falando, porque é isso, assim, esse meu vou pedir um delivery, pensei é tão rápido, já pedi. E ao invés de, tipo, deixa eu ver o que tem na minha geladeira. Às vezes eu nem levanto pra ver o que tem na minha geladeira. Eu só simplesmente abro o celular e peço. E a minha geladeira tá cheia de coisa, sabe? Tipo, o armário tá cheio de coisa pra eu poder fazer. E eu não fiz porque eu nem fui olhar. Porque eu já, deixa eu pedir rápido, porque foi essa questão da impulsividade, assim. E eu acho que essa impulsividade tem a ver também, outra memória que me veio, foi que esse caso específico, né, que eu trouxe, eu não tô com compulsão alimentar nesse momento, eu tô comendo em exagero, mas eu já tive mesmo compulsão alimentar, que foi quando eu tava na Austrália, que eu tinha compulsão alimentar por chocolate e barra de chocolate. E, não, chocolate, barra de chocolate, mas também, tipo, cookies, brownies, essas coisas. E lá era muito barato. E era muito acessível, porque era $1, e eu tava ganhando em dólar. E aí ali, de fato, eu comia, que eu não sei dizer quantas barras eu comia por dia, assim. Era uma coisa muito doida. E aí o que tem a ver com isso é que desde que eu voltei pro Brasil, que foi em 2019, como eu me acostumei com chocolates muito gostosos, que terrível, eu sinto... Pô, o Lindt era $5. Eu ganhava em dólar, era tão bom. Imagina, R$5 um Lindt. Que delícia. Só que eu me acostumei um pouco com... Não que me acostumei, não é isso. Eu gosto muito do chocolate brasileiro. Só que eu tenho uma preferência por chocolates gringos. E aí,
Ai, gente, parece que eu sou muito patricinha falando isso. Mas pra mim, tá? Foi uma coisa muito boa. Por quê? Como eu gosto desses chocolates que são um pouco mais caros, eu não consigo comprar com tanta frequência, porque essa é a minha realidade financeira. Então, no caso, eu diminuí muito, mas foi uma forma muito natural. Até que a Gi descobriu recentemente que eu tenho uma... Os meus amigos que vêm aqui sabem. Socorro. Eu tenho uma caixinha, que é a caixinha da besteira aqui em casa. Só que, gente, quando as pessoas vêm aqui em casa, e as pessoas acham que não tem esse costume de fazer isso, hein? Quando as pessoas vão na sua casa, você abre lá a barra de chocolate pra todo mundo? Veja bem, eu faço, porque senão vai vencer a barra. Senão a barra vai ficar esbranquiçada. Última vez eu que comi. A última vez foi a Gi que mandou ver o chocolate. Mas aquele chocolate, aquele dia, veio gente aqui em casa, lembra? Que eu abri. Eu falei, gente, eu acabei com essa barra. Vai. Porque, de fato, eu já não como mais com aquela coisa. O que uma coisa já foi de compulsão pra mim, hoje em dia, eu às vezes nem lembro de comer. Então, de fato, é maluco pensar hoje, pra mim, é maluco pensar que eu às vezes passo 2 dias sem comer chocolate. Isso pra mim é muito surpreendente, sabe? E, só que tem essa questão, porque eu quero um chocolate... Eu quero um chocolate carão. Eu quero um Lindt, que custa 70 fucking reais. Mas isso é positivo, porque eu já não como tanto. E aí, o que eu pensei aqui de conclusão? Que eu deveria começar a gostar dos hambúrgueres mais caros de São Paulo. Porque aí eu não vou querer comer tanto. Quer dizer, eu não vou querer não, eu não vou poder até. Então, assim, se eu gostar do mais caro, é exigência, entendeu? Eu vou ter que comer menos, mas tudo bem. Ai, brincadeira. Brincadeira. Amiga, eu acho que foi importante esse episódio, assim. Sim. Foi diferente e foi gostoso. Tudo bem que é o 3º episódio, mas ainda assim, cada episódio que a gente gravou até agora uma foi novidade, diferente, né? é uma novidade. E cada um foi, de fato, num formato diferente pra gente, né, aqui internamente. E obrigada, amiga, por dividir esse espaço. Gente, mais um episódio aí no ar pra vocês ouvirem. E se você não ouviu os outros 2, por favor, vai escutar. Ah, vamos... No outro a gente não pediu isso. Vamos pedir. Vamos pedir. Quer que eu faça? Gente, você viu que ela é nossa CEO disso aqui. Porque sem Letícia... Letícia é um pouco complicado. Não, então, amiga, por favor. Eu sei, você não sou nada. Olha, mas de verdade, gente, é tão gostoso porque eu me sinto tão eu com a Giovana que isso daqui é muito natural. Porque se fosse outra pessoa, não seria assim. Entendeu? Sim. Ai, eu te amo, meu Deus. Gente, mas é sério, dá um like no vídeo se você tá no YouTube. Se inscreve no canal. Dá 5 estrelinhas no Spotify, porque isso vai ajudar a gente. E compartilha com outras pessoas. Beijo e até o próximo. Beijo, gente. Obrigada.